Você já pensou qual é o verdadeiro motivo que nos afasta do Criador? Você sabia que muitos não entendem isso porque sempre teve um viver muito longe de Deus, que nunca teve o privilégio de ter uma boa comunhão com Deus? Todos devem saber que os erros que são cometidos diariamente e que nos afastam de Deus são os nossos erros que se tornam pecado. Mas a verdade, o que nos leva a pecar, é uma fraqueza espiritual, falta de comunhão com seu Criador e com sua palavra, que Deus deixou para iluminar fortemente. Outra fonte de vida para a alma é a oração, que é uma fonte que nos fortalece cada dia mais nesta batalha entre o bem e o mal, porque é o meio que nos leva ao trono do nosso grande Deus eterno, onde, mediante o sacrifício de Cristo, é-nos permitido a nos aproximarmos ao trono de nosso Pai, que nos permite estar na presença do Todo-Poderoso para levar nossas petições e nossos agradecimentos, pedir as bênçãos celestiais cada manhã, para viver com a sua maravilhosa proteção cada dia que tanto precisamos, assim como uma criança recém-nascida que precisa para sobreviver dos cuidados dos seus pais. Assim devemos entender que esse é o momento mais escuro e tenebroso da terra em que vivemos. Todos devem entender que a oração não é uma carta que enviamos e depois recebemos a resposta. A oração é um momento especial onde temos o privilégio de nos aproximar diante do trono de Deus Todo-Poderoso. Eu te faço a pergunta: como você se comporta neste momento tão sagrado que é o momento da oração? Você entende quanto é sagrado este momento com a sua reverência? Você gostaria de orar em pé ou deitado? De bermuda ou sem camisa? Se esta é sua opção, você está considerando a Deus como você ou como um dos chefes das tribos dos índios, que na mente deles, para você se aproximar dele, você precisa ficar quase nu para que você se pareça com ele? Ou um dos que pertence à tribo como você se comporta nesse momento? Qual é a sua reverência nos momentos sagrados? Ou você não foi educado a considerar que este momento é sagrado nos períodos dos governos do Egito? Todos que se aproximavam dos faraós tinham que entrar com muita reverência, com seu vestuário bem comportado, tinha que ter um bom comportamento e aproximar, se prostrando diante do rei, senão morreria. Isso fez que muitos dos judeus rejeitavam ir à presença do rei, porque eles não prostravam-se diante de homens, porque isto é um grande pecado diante de Deus. Pense comigo, todo momento de oração, todos devem entender que estamos diante do Criador do céu, terra e mar. Qual é o nosso dever? Quando chegam os momentos de oração, nunca esquecer que devemos ter uma solene reverência, porque é um momento especial que estamos diante do Rei. Se existe uma posição mais solene, que é ficar de joelhos, esta seria uma maneira mais correta, porque ficar em pé nesse momento é uma falta de reverência com o Criador. Este grande erro não devemos nunca mais cometer por toda a eternidade, porque você deve fazer parte dos remanescentes. Muitos judeus, com sua sabedoria, com toda a reverência, ao se aproximar diante de Deus por meio da oração, eles encostavam o rosto na terra, porque entendia que esta era a maneira mais correta de prestar reverência ao Criador no momento tão sagrado que é o momento da nossa oração. Eles conheciam quanto é importante a reverência, que está escrito em Isaías capítulo 6, onde os anjos do céu, ao se aproximar diante de Deus, eles se prostram e cobrem o rosto com as asas. Pense comigo, se os santos anjos do céu, eles ao se aproximarem diante de Deus, têm essa reverência, porque nós, falhos pecadores, queremos nos aproximar em oração com falta de reverência. Este erro que entrou no cristianismo, corrompido por homens irreverentes, que não entendem a santidade do Deus Todo-Poderoso. Estes que ensinam que, ao se aproximar de Deus em oração, devemos orar de qualquer maneira, sem reverência,
ou até mesmo em pé. É normal em muitos ensinos das igrejas grandes a oração em pé. Você vê isso em muitos canais de TV, que ensina seus seguidores a se tornarem reverentes sem o temor de Deus. Mas os remidos reformadores, o povo do Advento, da Reforma e outros reformadores, eles não se contaminam com esse ensino fermentado do vinho da Babilônia e suas filhas. Deus avisa que cada dia mais devemos nos purificar, se afastando dos ensinos corrompidos das lideranças que perseguem os reformadores, porque seus ensinos, a falta de reverência com o Criador, que merece nossa obediência. Não estou falando no momento que estamos na rua, ou no carro, ou no ônibus, ou nos momentos perigosos onde podemos levar nossos pensamentos a Deus. Não é isso que estamos ensinando. Não acreditamos que existe a oração poderosa do tal pastor, bispo ou ancião ou milagreiro, porque somente Deus é poderoso. Para Deus, todos os humanos são muito importantes e amados, porque todos são filhos de Deus. Todos devem entender que os que se acham melhor são os mais orgulhosos, ou os mais arrogantes, avarentos, predominantes, que gostam mesmo é de se tornar um Deus da terra com a doutrina da prosperidade e com os falsos milagres. Estes, quando no grande dia Cristo vai falar: não te conheço. A verdade é que os filhos mais feridos, mais humildes, são os que têm a aparência dos remanescentes, porque são estes que me deste alimento, estava preso, veio a me visitar, estava doente e me deu remédio, estava nu e me deu vestuário. Mateus capítulo 25, 38 e 39. Esta é uma prova viva de que Deus está com estes filhos feridos e sempre está presente em sua vida, confortando sempre em sua mente para o viver melhor e dando sempre esperança a quem deseja viver bem, orando sempre com reverência, de joelhos, porque Ele é o Rei do Universo, e que você aceite essa verdade com amor. Viva bem com os reformadores, povo do Advento. Viva remido em Cristo em santificação. Este é o canal Marcos Nutrição. Curta, compartilhe com seus amigos e ative o sininho. Senão você vai perder a linha de raciocínio. E é bem importante para nós. Daniel capítulo 6, no verso 10, nós vemos como era o devocional de Daniel, suas orações particulares. E ali diz no verso 10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de que forma? De joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também ele fazia quantas vezes antes? Antes costumava fazer, ou seja, era a prática de Daniel adorar a Deus de forma particular em seus cultos de joelhos. Vamos agora abrir em Salmos capítulo 95, versos 6 e 7, ok? Salmo 95, o verso 6 e 7, Davi também ensinou sobre a oração. E ele colocou aqui que a oração no culto congregacional deveria ser realizada de joelhos. Ok? Vamos ler isso em Salmo 95, verso 6 e o verso 7 diz assim: Ó, vinde, adoremos e façamos o quê quando nós nos congregarmos para adorar a Deus? Exatamente, nós devemos nos prostrar, e continua o versículo, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Podemos parar por aqui? Então, quando Davi falou sobre a oração congregacional, ele fez um apelo para que nós nos ajoelhemos perante Deus, porque Ele é o nosso Criador. Vamos agora em 1 Reis, ok? 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ver aqui a dedicação do templo que Salomão construiu a Deus, ok? Nós vamos ver a oração de Salomão. No capítulo 8, nós vamos começar no versículo 22.
E depois tem uma oração extensa, poderosa e bonita, digna de aprendizado de como se aproximar de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, no verso 22, está escrito assim: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor. Ou seja, eles haviam construído o templo de Deus e ele agora diante do altar, diante da presença de Deus, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E aí nós vemos a oração até o verso 54. Pula comigo para o verso 54. E nós vamos ver em que posição ele estava quando ele orou. Diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de que forma ele estava? De joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. Então você vê aqui que era uma adoração pública, de dedicação no templo, diante do altar, e ele estava ajoelhado, okay? Mostrando a sua reverência, o seu respeito à santidade de Deus. Vamos ver alguns textos agora no Novo Testamento. Lucas capítulo 22, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Em Lucas capítulo 22... Lucas capítulo 22, verso 41, sabemos que Jesus é o nosso o quê? Modelo, ok? Vamos ver de que forma Jesus também orava. Em Lucas 22, no verso 41, nos mostra a posição que ele estava em oração no Getsêmani. Capítulo 22, verso 41, a Bíblia diz: E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de, qual posição? Joelhos, orava. Então nós vemos que o nosso próprio mestre, quando ele se colocava na presença do Pai, aqui no caso em suas orações particulares, estava ajoelhado diante de Deus. Vamos agora a Atos capítulo 7, verso 60. Atos capítulo 7, verso 60. O que nós vamos ver aqui é a oração de Estevão, quando ele estava para morrer, ele ia ser apedrejado. Estava, na verdade, sendo apedrejado. E ele decide fazer uma última oração de entrega à vida a Deus, porque ele sentiu que perderia sua vida por amor de Deus, por amor de Jesus. E eu quero que vocês vejam a posição que ele estava quando ele ofereceu essa última oração. Em Atos capítulo 7, verso 60, a Bíblia diz: E pondo-se de qual posição? Joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Em um outro versículo que eu gostaria de ver com os irmãos, também no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, talvez alguns possam não considerar uma oração, mas no mínimo é um reconhecimento da grandeza de Deus, da sua majestade, de quem Ele realmente é. Nós vamos ver o que acontecerá depois do milênio, quando os ímpios ressuscitarem, os anjos maus instigarem os ímpios contra a cidade santa e o Deus Todo-Poderoso, e Deus revelar as intenções do coração de todos. Até mesmo Satanás reconhecerá que Deus é soberano e é justo. Eu quero que você veja em que posição os ímpios, até mesmo os ímpios, reconhecem a soberania de Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, está escrito: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, verso 10, se dobre o quê? Todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Okay? Então nós vemos que os próprios ímpios, quando diante da presença de Deus, e quando eles percebem que Deus é justo, eles são constrangidos a se ajoelharem e a confessarem da grandeza de Deus e de Jesus, de joelhos. E o espírito de profecia? O que tem a dizer sobre a posição mais apropriada para orarmos a Deus? Está escrito
em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 312. Inclinar-se quando em oração a Deus é a posição, o que é que diz lá? Correta a tomar. Este ato de adoração foi requerido dos 3 cativos hebreus em Babilônia, quando eles estavam diante da estátua de Nabucodonosor. Queria que eles se ajoelhassem, mas o que diz ali? Mas tal ato era uma homenagem a ser prestada unicamente a Deus, o soberano do mundo, o governador do universo. Então, nós devemos levar estas passagens da Bíblia e do Espírito de Profecia em consideração, que quando nós nos aproximarmos de Deus, devemos nos prostrar diante da sua presença. Tanto na oração particular, quanto também na adoração pública. Vamos continuar agora. Uma outra citação antes de passarmos para a próxima pergunta. Diz assim, tanto no culto público quanto no particular é nosso privilégio pôr-nos em que posição, gente? Joelhos diante do Senhor quando oferecemos nossas petições. Jesus, nosso exemplo, de joelhos orava. Lucas 22, verso 41, que nós lemos há pouco. Ok? Agora, isso nos leva para a próxima pergunta. Eu creio que não haja dúvida na mente dos irmãos que a posição mais apropriada para se orar, falar com Deus, é de joelhos. Ok? Mostrando reverência, mostrando o nosso reconhecimento que Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, Todo-Poderoso, e nós devemos nos prostrar diante dele. Devemos orar sempre de joelhos?